O que a gente vai fazer agora é executar o comando yarn init na raiz do nosso projeto. Então eu criei uma pasta aqui chamada curso ES6 e eu vou dar um yarn init dentro. Para todas as perguntas a gente pode só dar um enter mesmo e ele vai chegar no final aqui e dar um saved package.json. Nesse momento ele criou um arquivo chamado package.json dentro da raiz do nosso projeto. Esse arquivo aqui ele vai armazenar as informações de dependências da nossa aplicação. Então, por exemplo, o Babel é uma dependência da nossa aplicação. Então, a gente vai precisar controlar essas ferramentas que a gente utiliza de outras empresas, de outros desenvolvedores, aqui por dentro do package.json. Porém, a gente não vai precisar escrever aqui dentro desse arquivo. A gente pode utilizar o terminal para instalar essas dependências. Então, bora lá. A primeira dependência que eu vou instalar com o comando yarn add, né, para informar qual a dependência, é o @babel CLI. Basicamente, essa dependência vai dar a possibilidade para a gente trabalhar com a interface de linha de comando do Babel. O que é essa interface de linha de comando? Basicamente, quando a gente está no terminal, a gente tem, por exemplo, o yarn, ele é uma interface de linha de comando, porque a gente consegue utilizar comandos através do terminal, beleza? E o Babel também vai fornecer alguns comandos para a gente mexer aqui no terminal. A segunda dependência que eu vou instalar também é do Babel, chamada preset.env. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que é essa funcionalidade, né? esse preset.env. Então, enquanto que ele vai instalando aqui, eu vou esperar mais um pouquinho. Show de bola, ele já instalou. Agora, o que aconteceu? Ele criou aqui pra gente um arquivo yarn.lock, que a gente nunca vai precisar mexer, que é só uma forma de cache do yarn, beleza? E também ele criou uma pasta pra gente chamada Node Modules com vários e vários arquivos aqui dentro. Outra pasta que a gente não vai precisar mexer. A pasta Node Modules vai armazenar todas as dependências do nosso projeto. Nossa, mas eu só adicionei 2 dependências, por que tem tanta coisa aqui? Como a gente adicionou o Babel e o Babel preset.env, além disso, ele vai começar a adicionar um monte de dependências que esses pacotes dependem e assim por diante. Então a gente não precisa se preocupar com essa pasta. Se você vai utilizar o Git ou algum controle de versão, essa é uma boa hora para você criar o seu arquivo git ignore, beleza? Se você não for utilizar controle de versão, não precisa fazer isso. E botar a pasta Node Modules dentro desse controle de versão, né? Para ele não contar a pasta Node Modules aqui dentro, para controlar essas versões e não enviar esses arquivos aqui para online, porque são muito pesados, beleza? Então a gente vai deixar eles apenas na nossa máquina local. Agora com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar configurar o nosso Babel, beleza? O arquivo de configuração do Babel, a gente pode criar um arquivo na raiz do nosso projeto chamado .babelrc. Lembrando, o Babel vai ser o cara que vai transformar as nossas features que a gente utiliza no com S6, S7 e S8 em uma forma que todos os navegadores entendam, beleza? E funcione em todos os navegadores. Para configurar o Babel, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir um objeto aqui dentro desse Babel RC e eu vou escrever o seguinte, presets, abre array, beleza? E aqui dentro eu vou botar o nome daquele nosso pacote do preset.env, @babel preset.env, beleza? Só isso por enquanto. O que é esse preset.env, né? O Babel ele tem vários presets. O preset.env, basicamente, ele vai entender qual que é o ambiente que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, qual que é o ambiente que eu estou trabalhando com esse projeto? É o browser, porque o Babel ele pode ser utilizado também para Node, para React Native, que é mobile, né, para o Node, que é back-end, para vários e vários outros tipos de ambientes de desenvolvimento. O preset.env ele vai entender que a gente está trabalhando no navegador e ele vai converter as features do S6, S7 e S8 para o que os navegadores não entendem ainda. Se a gente estivesse, por exemplo, no Node, o Node já entende uma porrada de funcionalidades do ECMAScript. Então ele não converteria essas funcionalidades que a gente está escrevendo em outro tipo de código, porque o Node já entende. Então o preset.env vai fazer isso para a gente. Não importa o ambiente que a gente estiver trabalhando, ele vai converter automaticamente o código da melhor forma possível. Então, basicamente é só isso que a gente precisa fazer de configuração para o Babel, beleza? Agora lá, eu vou começar criando aqui um arquivo chamado index.html, tranquilo? E vou criar um arquivo chamado
pode ser aqui main.js. E aqui dentro desse main, a única coisa que a gente vai fazer é dar um alert teste, tranquilo? Isso aqui não é nenhuma funcionalidade do ES6, mas só para a gente criar por enquanto. Agora, aqui no nosso terminal, a gente vai fazer o seguinte. No terminal não, aqui no package.json. A gente vai criar uma nova propriedade aqui dentro chamada scripts. Dois pontos, abre um objeto. E aqui a gente vai definir o nosso primeiro script. Esses scripts aqui a gente já vai entender o que é, mas são formas da gente poder executar comandos aqui pelo nosso terminal que fazem mais de alguma coisa, né? A gente vai, por exemplo, aqui a gente vai fazer um script para gerar o nosso bundle, né? Para gerar o nosso arquivo ES6 transformado de uma maneira que o nosso navegador entenda. A gente já vai ver isso, mas eu vou começar criando um script aqui chamado dev, beleza? E o que ele vai fazer? Ele vai executar o Babel, beleza? Pegando o nosso arquivo main.js, tranquilo? E enviando para um arquivo chamado bundle.js. Tranquilo? Deixa eu passar aqui o caminho. Acredito que é só isso. Vamos testar? Eu vou salvar aqui. E a gente vai vir aqui no nosso terminal e executar o comando yarn dev. Vou esperar aqui um pouquinho. Ele deu um erro aqui. Deixa eu ver. Cannot find Babel. Beleza. A gente vai ter que instalar mais um módulo aqui na nossa aplicação. Por isso, yarn add @babel/core. Beleza? Enquanto que ele instala, vamos esperar um pouquinho mais. Show de bola. Agora vamos testar aquele nosso comando yarn dev. Ele executou aqui, deu done em 1 segundo. Se a gente abrir aqui agora o arquivo bundle.js, ele continua com o mesmo código. Beleza, ele não converteu nada. Por quê? Porque o alert ele funciona tanto em ES6 ou tanto em qualquer outro ambiente. Agora vou colocar aqui um código que não existe no antes do ES6, beleza? Vou definir uma classe que a gente vai ver na próxima aula. Então, classe teste e vou colocar aqui um método qualquer. Método, beleza? Vou salvar aqui agora e vou rodar o Babel novamente. Agora, se eu vim aqui no meu bundle.js, veja que ele criou um monte de código e a nossa classe ela foi convertida para uma função, que é a forma que todos os navegadores entendem de classe no JavaScript, beleza? Então, o Babel ele vai fazer isso, ele vai transformar o nosso código, a gente vai poder trabalhar com essa sintaxe super limpa, né, menos verbosa, e ele vai se responsabilizar por converter o nosso código de uma maneira que todos os navegadores entendam, beleza? Então, para essa aula, basicamente, o que a gente aprendeu foi fazer esse papel do Babel converter. Outra funcionalidade que a gente pode fazer, que é muito legal, é aqui no nosso package.json, passar uma nova propriedade aqui para o Babel, chamada -w, beleza? Eu vou colocar ela aqui no final, para não confundir. E vou salvar. Agora eu vou rodar de novo o comando yarn dev, né? Esse dev aqui é exatamente o nome do script. Aqui a gente pode criar vários, tranquilo? Vou salvar, vou rodar aqui agora. Ele vai executar, vai dar o done aqui tranquilamente. Vamos esperar um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu main e vou adicionar um outro método aqui. E vou salvar. Se eu vir aqui no meu terminal, ele falou isso aqui, ó, change main.js. Opa! Então, se a gente vir aqui no nosso bundle, o nosso outro método também já vai estar aqui. Ou seja, como a gente passou esse -w aqui no final, ele vai ficar monitorando os nossos arquivos, no caso main.js, para quando acontecer qualquer alteração nesse arquivo, ele automaticamente já faz o processo de bundle e gera esse nosso arquivo para os navegadores entenderem, beleza? Agora aqui no nosso index.html a gente pode criar aquela nossa sintaxe de HTML comum, beleza? E utilizar a nossa tag script, eu gosto de utilizar ela aqui como a última tag antes de fechar o body, passando o nosso bundle.js, que é o arquivo que o navegador entende. Vamos abrir agora esse arquivo no navegador. Opa! Vamos abrir esse arquivo aqui no nosso navegador só para a gente ver ele sendo executado. Veja que ele já deu aquele alert teste que a gente tem aqui dentro. Deixa eu remover esse alert. E agora ele não tem mais esse alert.